tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e, claro, compartilha esse vídeo e esse canal com os seus amigos. Estamos cada vez mais próximos dos 30 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Pessoal, vamos falar aqui com vocês sobre novidades do mercado do Grêmio, sobre movimentações que estão acontecendo, porque o Grêmio quer sim trazer e anunciar novidades para sua torcida até mesmo antes do Natal, e a gente vai explicar algumas dessas movimentações para vocês. Primeiramente, vamos falar de Renato Portaluppi, porque a renovação a gente já sabe que está encaminhada, a direção do Grêmio já trata como fechada há um bom tempo, a direção do Grêmio sabe que o Renato vai renovar, faltavam resolver aí algumas pendências financeiras pelo novo salário do técnico gremista, né? O que a gente tem de informação é de que o novo salário do Renato será de 1,5 milhão, tá? Exatamente 1,5 milhão. Tem que descontar impostos, encargos e tudo mais, mas vai ser o valor de 1,5 milhão pago para o novo treinador gremista em 2024. Assim como em todas as vezes que o Renato renovou com o Grêmio, o contrato será de 1 ano, até dezembro de 2024, né? Ou seja, no final do ano que vem, o Renato vai sentar de novo com a direção, vai negociar valores, vai subir salário, vai baixar salário, essas coisas normais de toda negociação, mas contrato de 1 ano e também, como sempre acontece, sem multa rescisória. Ou seja, se qualquer uma das partes em algum momento quiser quebrar o acordo, não vai ter custo nenhum. Isso é uma das grandes características dos contratos que o Renato faz com todos os clubes, não existe multa rescisória no contrato dele. Então, a situação do Renato está praticamente fechada, questão de tempo, horas ou até mesmo dias para o anúncio oficial dessa renovação de contrato. Renato renovando, o Grêmio segue seu planejamento para trazer jogadores, né, para se movimentar no mercado. O Grêmio, como a gente já falou no vídeo, no último vídeo que a gente publicou, o Dodi está praticamente certo, questão de só anunciar mesmo, formalizar. E tem a questão do Soteldo. A questão do Soteldo é a seguinte: o Grêmio vai enviar jogadores ao Santos. Ainda não tem a definição se vai ser 1 ou se vai ser 2, mas existe essa certeza de que jogadores serão enviados ao Santos para negociar com o Soteldo. E um deles é o Pedro Lucas, tá? Meia, surgiu como grande promessa das categorias de base do Grêmio, estava no Ceará, atuando por empréstimo nessa temporada, e volta ao Grêmio e não está nos planos do técnico Renato Portaluppi para 2024. O Pedro Lucas está sendo analisado pelo Santos e existe uma boa avaliação sobre ele. O Santos se interessou na possibilidade de incluir o Pedro Lucas nessa negociação. Ainda não se sabe bem ao certo qual o molde que será utilizado nessa transferência. Por quê? Porque existem dois caminhos, tá? Existe o caminho que é mais fácil, que é um caminho de empréstimo, ou seja, o Grêmio renova o contrato do Pedro Lucas por mais um ano, ele tem contrato até dezembro de 2024, esse contrato seria ampliado até o fim de 2025, empresta o Pedro Lucas ao Santos até dezembro de 2024 com opção de compra, mesmos modos do Soteldo. Entretanto, existe um outro caminho que é o mais desejado pelo lado do jogador, pelo lado das pessoas que o representam e também pensando no planejamento de carreira do atleta. Existe uma possibilidade que está sendo trabalhada de, na negociação do Soteldo, pela chegada do jogador por empréstimo, o Pedro Lucas ir ao Santos em definitivo, ou seja, rescindir o seu contrato com o Grêmio e ser o jogador do Santos em definitivo, também visando um contrato mais longo e até uma mudança de áreas. Afinal de contas, não vai fazer muito sentido para o Pedro Lucas renovar mais um ano o contrato com o Grêmio, jogar mais um ano por empréstimo, aí em 25. Se ele tiver que ser emprestado de novo, ele vai ter que renovar por mais um ano para ser emprestado. Então, a ideia que o staff do Pedro Lucas trabalha é de que possa se costurar uma ida ao Santos em definitivo. Outro cenário possível também é de que sim, sejam incluídos valores, tá? Ou seja, além de um jogador, uma compensação financeira, mas isso está sendo trabalhado. Repito aquilo que eu falei no último vídeo para vocês. O Grêmio segue sendo o destino mais provável do Soteldo, a situação está muito bem encaminhada. Não está fechada, porque restam detalhes, como essa situação do Pedro Lucas, de que maneira ele vai, como é que vai ser, mas está muito bem encaminhada e muito próxima de ser fechada. O Grêmio trabalha por outros reforços, o Grêmio está nessa missão de centroavante, né? O Grêmio trabalha com o Funes Mori, a gente já falou para vocês aqui no vídeo há alguns dias, praticamente uma semana já, de que o Grêmio cogita sim esperar até julho pelo Funes Mori, assinar um pré-contrato agora e receber o jogador em julho de graça, já que o Monterrey não está facilitando uma liberação desse jogador, mas o Grêmio trabalha por outros nomes também de centroavante e outros nomes de velocidade. O Gabriel Veron, do Porto, revelado pelo Palmeiras, que está sem espaço lá e que está sendo oferecido para clubes no Brasil, é um nome que está no radar. Até agora o Grêmio não fez uma proposta oficial, o Grêmio não avançou nessa situação, mas o Grêmio sabe os valores que o Porto pede, o Grêmio sabe os valores de salário do jogador, que vai para casa de 600 mil reais.
caso as negociações que o Grêmio considere como prioridade não avancem, e aí a gente está falando de Soteldo, a gente está falando de Gelson Martins, a gente está falando desse tipo de jogador, o Gabriel Veron pode ser uma alternativa. O que pesa contra é que outros clubes, como o próprio Internacional e o Corinthians, mas principalmente o Internacional, estão de olho no jogador, está de olho no atleta e já está negociando, já sabe, inclusive, com o Porto já está tratando os últimos detalhes de uma possível opção de compra. Então pode ser que talvez a hora que o Grêmio tente negociar com esse jogador, o Internacional já tenha fechado. Mas o Gabriel Veron está na lista de observação do Grêmio para a temporada de 2024. E para finalizar o vídeo aqui, a gente vai falar sobre goleiros, tá? Goleiros é o seguinte, a informação que a gente conseguiu aqui para vocês. O Grêmio observa muito o mercado sul-americano e nesse momento, é claro que as coisas podem mudar. Por exemplo, o Cássio pode decidir sair do Corinthians e o Cássio é o plano A entre os goleiros brasileiros. O Grêmio observa muito o mercado sul-americano e hoje a maior possibilidade é de que o goleiro do Grêmio seja estrangeiro. Isso é uma possibilidade que está sendo muito tratada nos bastidores do Grêmio. O Grêmio olha para o Andrada, o Grêmio olha para outros goleiros do futebol sul-americano. Existe uma corrente interna que trabalha por essa possibilidade que considera nesse momento a mais provável. Tem outros nomes do futebol brasileiro na mira, o Santos do Flamengo, o João Paulo que é do Santos, o próprio Cássio do Corinthians, mas, por exemplo, o João Paulo está negociando com o Botafogo, muito provavelmente vai para o Botafogo. O Cássio, é muito difícil que saia do Corinthians, embora o Grêmio já tenha sinalizado uma oferta ao jogador. Se ele decidir sair do Corinthians, o Grêmio vai apresentar uma proposta oficial e é muito provável que ele venha se ele decidir sair do Corinthians. Mas existe sim uma corrente no Grêmio que defende que o goleiro do Grêmio seja estrangeiro e aí, dentre esses estrangeiros, o Andrada é um goleiro muito bem visto há um bom tempo, ele já é observado desde o meio do ano. É um jogador que entrou no radar do Grêmio, mas claro, vai precisar de investimento, enfim. Mas sim, a contratação de goleiro está no radar do Grêmio e é muito, muito, muito bem trabalhada. O Grêmio debate bastante sobre a possibilidade de goleiro e por mais que vá renovar com o Kaique, né, a tendência de que seja até dezembro de 2025, o Grêmio está buscando um goleiro, o Kaique deve seguir sendo reserva do Grêmio e aí um goleiro titular será contratado para a vaga do Gabriel Grando, que deve deixar o Grêmio e ir ao futebol italiano. Uma informaçãozinha para fechar o vídeo aqui, tá? O Breno, goleiro do Grêmio que está emprestado ao Bari, deve permanecer, né, até julho de 2024, isso é óbvio, o empréstimo dele foi vigente por um ano, mas o Bari não vai exercer a opção de compra agora. O contrato de empréstimo entre Grêmio e Bari diz que o clube italiano tem a opção de compra em duas possibilidades, em janeiro de 2024 e em julho de 2024. Se comprar agora, o valor é menor. Se comprar em julho, o valor é de 2 milhões e 200 mil euros, o que dá aproximadamente hoje 11 milhões de reais na cotação atual. Como o Bari é o 11º colocado do campeonato da Série B do campeonato italiano, o Breno não está tendo um desempenho absurdo, não está sendo o melhor jogador do time, o time está passando por crise financeira e tal, o Bari não vai exercer a opção de compra agora em janeiro, tá? Que é quando abre a janela de transferências do futebol europeu. Não deve exercer a opção de compra. Deve deixar para julho e, se for comprar, pagar um pouco mais caro. A avaliação do Grêmio é que hoje o cenário mais provável é que o Breno volte e o Grêmio tenha que dar um novo destino para ele a partir do meio do ano que vem. Mas é uma informação trazida para vocês aqui. Tinha 2 cláusulas de compra, o Bari não deve exercer a primeira, se comprar em julho vai pagar mais caro do que agora, tá bom? Então é isso aí. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo, tamo junto. Grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!